você que me assiste pelo vídeo, no canal YouTube e também pela internet. Agradeço a sua presença e neste momento nós teremos uma mensagem especial. Desde já eu peço a você que pegue a sua Bíblia, a Palavra de Deus, para conferir conosco. Nós estamos aí numa véspera da Semana do Calvário, e nesta noite Deus vai falar com você. Sei que você é uma pessoa sincera e desde já convido você também a fazer a sua oração pessoal, assim como eu fiz a minha aqui, ok? Para que Deus fale com você nesta noite. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Pegue a sua Bíblia também, vamos conferir juntos. O título da mensagem desta noite é Semana do Calvário e Adoração Falsificada. Semana do Calvário e Adoração Falsificada. E no final da mensagem, eu creio que você vai chegar a um pleno conhecimento de toda a verdade. Afinal, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outra época, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, compartilhe este vídeo, convido seus amigos a estudar também juntamente conosco, porque neste momento há uma mensagem especial para você. Como eu falei, a mensagem nós começaremos aí no livro de Mateus, capítulo 21. Livro de Mateus, capítulo 21. Os versos de 1 em diante. E aqui diz o seguinte: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, a logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Verso 3: e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, versículo 4: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, versículo 5: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Versículo 6: e indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenaram, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima.
e muitíssima gente, ou uma grande multidão, estendia as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então aqui está o texto bíblico, aqui está o episódio que aconteceu no passado com Jesus, né? Eu creio que a maioria das pessoas sabe desses acontecimentos que aconteceram no passado. Aqui, Jesus, ele ia em direção a Jerusalém. Aqui Jesus já estava praticamente no final do seu ministério. Jesus aqui estava vindo em direção a Jerusalém. E aconteceu esse episódio, né? Jesus montado no jumentinho, com o símbolo de humildade, né? O símbolo de humildade. Jesus foi uma pessoa humilde, enquanto os reis da época, eles tinham as suas carruagens, né? Os seus cavalos, mas Jesus, com o símbolo de humildade, ele agora monta num jumentinho e vai em direção a Jerusalém. As pessoas as quais assistiam Jesus e estavam com Jesus, elas tiravam ramos das árvores, né, folha de palmeiras, enfim, e estendia no chão, dando ali um sinônimo de aplauso a Jesus. É como se estivesse aplaudindo Jesus, é como se estivesse dizendo que estava realmente do lado de Jesus, né, cantando louvores ali para Jesus. E isso aconteceu, sim, realmente. Isso aconteceu. Foi um episódio que aconteceu no passado, né? Mas vimos ali multidões de pessoas que acompanharam Jesus, multidões e multidões que ali estavam vendo esse episódio, e até então todos realmente estavam sim com Jesus, acompanhando Jesus, né? Mas o que aconteceu com essa grande multidão que cantava louvores para Jesus, essa grande multidão que colocava ramos de palmeiras ali no caminho para que Jesus passasse, né? O que aconteceu com essa grande multidão lá mais na frente? Hoje nós vemos aí uns certos costumes, né? Como eu falei, nós estamos numa véspera da Semana do Calvário, onde muitas pessoas elas procuram resgatar aquilo que aconteceu, né? E realmente hoje a gente vê essa prática das pessoas, né? Com ramos de palmeiras, com ramos de árvores, né? Na porta das suas casas, ou seja, dizendo que realmente ali também eles refletem o que aconteceu no passado, entende? Eu, por exemplo, estive passando hoje pelas ruas, né? E hoje eu vi nas portas de muitas pessoas
ramos de palmeiras, né, galho de pau, enfim, demonstrando que realmente lembra desse episódio. É como se estivesse dizendo assim: eu sou do lado de Jesus. Eu sou do lado de Jesus. Mas o que aconteceu com aquela grande multidão que apoiava Jesus, que colocava palha, né, que colocava ramos de palmeiras ali para que Jesus passasse? No capítulo 27 do mesmo livro de Mateus, diz o seguinte: abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, lá mais na frente. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Você também deverá abrir a sua palavra de Deus para conferirmos aqui juntos, né? Eu já disse que Jesus ia em direção a Jerusalém, onde ali Jerusalém ia acontecer o quê? Ia acontecer que Jesus seria pego, Jesus seria traído e pego ali, e automaticamente Jesus seria crucificado, né? Então nós estamos aqui no capítulo 27 de Mateus, no versículo, a partir do versículo 20. Capítulo 27, o versículo é o 20. E no versículo 20 diz o seguinte: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então ali Jesus estava perante Pilatos. E o que aconteceu foi o seguinte, é que eles tinham o costume de soltar um preso nessa época, nessa data, na data da Páscoa. E ali estava a grande multidão. Quando os príncipes, quando o sumo sacerdote pediu às pessoas, procurando quem saltava, se era Barrabás ou Jesus. Esse Barrabás foi um grande criminoso na época, ele estava preso. Jesus, porém, não fez nada disso, mas a multidão pediu para que saltasse o grande criminoso e prendesse Jesus. No versículo 21 diz o seguinte: e respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois queres vós que eu solte? Eles disseram: Barrabás. Solta Barrabás. No versículo 22 diz o seguinte: disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram a grande multidão, todos que ali estavam: sejam crucificados, crucificam Jesus. Imaginam, né? Uma boa parte daquela grande multidão que até então, antes estava apoiando Jesus, estava colocando ramos de palmeiras para que Jesus passasse, ali eles estavam agora gritando: crucificam, crucificam. Olha só, né? Olha só o que acontece. Jesus não fez nada para que aquela grande multidão pedisse para que Jesus seria crucificado, mas Jesus estava ali inocentemente. Jesus veio para agradar as pessoas, Jesus veio para pregar a verdade, Jesus veio para libertar os cativos, Jesus veio para curar os enfermos,
Mas naquele momento, aquela grande multidão que ali estava pediu para que soltasse o grande criminoso Barrabás e crucificasse Jesus. O que acontece hoje nesta adoração? O que acontece? Quando é que eu estou pedindo para que crucifique Jesus? Não literalmente, porque Jesus já foi crucificado uma vez, mas simbolicamente. Quando é que eu estou pedindo para que crucifique Jesus? Ou seja, quando nós não fazemos algo que é da vontade do Senhor Jesus, a vontade que Ele quer, o pedido que Jesus faz na tua palavra, quando nós não fazemos, é como se nós estivesse dizendo: crucifica Jesus, ok? Talvez é muito fácil hoje as pessoas semelhar, né? Hoje eu coloco um ramo na minha porta, dizendo que eu sou do lado de Jesus, mas no entanto não faz aquilo que o Senhor Jesus pede. Uma das coisas que Ele pede está escrito em João capítulo 14, o versículo é o 15, onde lá diz assim, Jesus diz assim: se me ama, guardareis os meus mandamentos. Mas isso é difícil para as pessoas. Os mandamentos são pesados. É difícil. Entende? Então aqui está. Mas uma coisa que me chamou a atenção, voltando aí para o versículo 12, ainda do capítulo 21 de Mateus, diz o seguinte: quando Jesus entrou ali em Jerusalém, olha só o que acontece. Jesus, no versículo 12 do capítulo 21, olha só o que acontece quando Jesus entra em Jerusalém. Ele diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus. Jesus entra ali em Jerusalém, e ao entrar em Jerusalém, Jesus entra no templo de Deus e ele expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Ou seja, no templo ali, ao redor do templo da igreja, estava uma baderna sozinha. E Jesus, entrando ali em Jerusalém, ele foi diretamente no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13: e disse-lhes: esta casa, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós atendes convertido em covil de ladrões. Então Jesus entra ali, e quando Jesus entra na casa de Deus, onde seria uma casa de oração, Jesus viu que ali estava uma grande baderna. Jesus viu que ali estava uma grande Babilônia. Jesus viu que nada ali estava, é como se dissesse assim, é uma adoração perfeita. Ali não estava. Deus não estava sendo adorado ali. E Jesus ali, ele derrubou tudo, Jesus eliminou tudo dali e disse assim: a minha casa é chamada casa de oração. É como se ele estivesse falando: há um respeito, tem que ter respeito pela casa de Deus, tem que ter respeito pela casa de oração. E aí no finalzinho do verso
13, ele diz assim: converteu em covil de ladrões. Converteu em covil de ladrões. Bom, e quando se fala em ladrão na palavra de Deus, logo nós encontramos um verso em João capítulo 10, o versículo 10. Lá diz assim: o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Veja que uma coisa liga a outra. Este verso aqui liga o outro. Jesus diz que eles transformaram a casa de Deus em covis de ladrões. E em João 10, o verso 10, diz que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. A minha pergunta é: quem possui essas características aí? Matar, roubar e destruir. Quem é? Logo no mesmo verso, Jesus disse assim: mas eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Ou seja, quem possui essas características aí é o príncipe da morte. É o príncipe da morte. Aquele mesmo que está ali em Apocalipse capítulo 6, no versículo 8, onde ali está falando, né? João, ele olha e vê um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro com aquele chamado morte, príncipe da morte. Ou seja, quem é? Satanás. É Satanás. O cavalo amarelo tem um sinônimo de morte. Aliás, de acordo com a profecia, nós estamos quase entrando neste período do cavalo amarelo. Nós estamos no finalzinho do cavalo preto. Estamos entrando quase, ainda não é, mas quase, o cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6. Ok? Então, príncipe da morte. Quem possui essas características é o diabo, príncipe da morte. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. O que está acontecendo nos dias de hoje? Há uma junção entre dragão, besta e falso profeta. É isso mesmo. O que está acontecendo nos dias de hoje é exatamente isso. Uma união, entre dragão, besta e falso profeta. Em Apocalipse capítulo 13, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, olha só o que diz lá. Aí você vai entender o porquê que há uma falsa adoração nos dias de hoje. As pessoas procuram assemelhar na teoria, mas na prática não faz. Entende? Capítulo 13 de Apocalipse diz o seguinte: abriu a sua Bíblia? A minha aqui está aberta, em cima aqui, capítulo 13 de Apocalipse. E é bom quando examina a Bíblia, porque Jesus disse: examinai as Escrituras, examinai as Escrituras, para que você não fique só ouvindo eu falar. É bom estudar a Bíblia para dizer realmente lá está escrito. No capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo 1, diz o seguinte: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome
de blasfêmia. Bom, vamos ver o que significa essas características, né? O que quer dizer essas características? Bom, primeiro João diz que viu, né, uma besta que tinha 7 cabeças. Vamos ver essas 7 cabeças, o que é, em Apocalipse 17, vai só mais um pouco, Apocalipse capítulo 17, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, o versículo é o versículo 9, 17 é o versículo 9. No versículo 9 diz assim: aqui há sentido, aqui tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Antemão eu já digo para você, a mulher quem proficia é a igreja. De acordo com Efésios capítulo 5, os versos de 24 a 25. Mulher representa a igreja. Mas aqui está dizendo que esta 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, aonde tem 7 montes. E no versículo 10 diz o seguinte: e são também 7 reis. Esses 7 montes são 7 reis. Compreendeu? Compreendeu aqui a besta com 7 cabeças? Essas 7 cabeças são 7 reis. 7 pessoas com um título de rei. Ok? Mas o que falar dos 10 chifres? Aí falou também dos 10 chifres. Em Apocalipse 17, no versículo 12, também diz o seguinte: e os 10 chifres que viste são 10 reis. Compreendeu? Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Eles ainda não receberam o poder, mas esses 10 chifres são 10 reis. Mas tem uma coisinha aqui ainda. Aqui diz que fala do nome de blasfêmia, ainda no versículo 1. Nome de blasfêmia, ou seja, são os reis que têm título de rei, né? Que também o que é blasfêmia então aqui? Em João capítulo 10, olha só o que diz lá. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, vamos entender o que quer dizer o blasfêmia aqui. Diz que eles também têm nome de blasfêmias, né? João capítulo 10, no versículo 33. O versículo 33 diz assim: os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes deuses a ti mesmo. Isso significa que esses reis que têm o título de rei, ele tem autonomia, é como se estivesse autoridade de vinda de Deus, né? Ou seja, é como se ele fosse substituto do Filho de Deus e fizesse tudo o que desse na telha, como diz por aí. Eu vou fazer assim. Eu vou mudar a Bíblia.
Ah, eu vou trocar o sábado pelo domingo, né? Ou seja, a blasfêmias aí é quando se faz Deus. Ah, eu posso fazer. Eu sou substituto do Filho de Deus. Quem é que faz assim? Quem é que pensa assim? Ah, lembrou, né? Pois é exatamente isso. E no final eu vou te dizer o que representa esta besta. Em Apocalipse ainda, capítulo 13, no versículo 2 diz o seguinte: E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Nós estamos vendo uma besta e nós estamos vendo um dragão que está dando o poder à besta. Mas o que é o dragão? Em Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, lá diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Isso significa que o dragão aqui é Satanás. E este Satanás está dando poder a esta besta. Mas não fica pensando que é só esta besta. No versículo 11 ainda do mesmo capítulo, há outra besta, há outro personagem. No versículo 11 diz o seguinte: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres. Lembra o que é 2 chifres? Chifre representa rei. E aqui diz que esta besta tinha 2 chifres, ou seja, 2 poderes, um poder político e o outro religioso, um publicano e o outro religioso, entende? Pois é, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Semelhante a um cordeiro e falava como um dragão. O porquê essa besta que era semelhante a um cordeiro, mas falava como dragão? Essa besta, ela é conhecedor da palavra de Deus, né? Conhece a Deus, mas, no entanto, fala como dragão, ou seja, não obedece aos estatutos de Deus. Pode ter o conhecimento, mas não obedece os estatutos de Deus. Ou seja, trabalha junto, né? Protestantismo e autoridade política. Política e religião não se combinam, entende? Portanto, aqui exatamente é o que acontece aqui nesta segunda besta. Só que no versículo 12 diz o seguinte: o que acontece com essa segunda besta? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Eu falei para você no início que é uma junção, que há uma união entre dragão, besta, primeira besta e a segunda besta. Há 3 personagens aqui. 3 personagens. Agora, quem é essa primeira besta? Essa primeira besta é o papado. É exatamente isso, é o papado. A Bíblia diz isso. O Papa, isso. E ele trabalha
juntamente com a igreja, né? A igreja católica, apostólica, romana. Ele trabalha junto com ela, né? E foi dito que essa primeira besta recebe poder do dragão, poder do diabo. Talvez você deve parar e pensar, mas por que a igreja católica? Por que você fala da igreja católica? Né? Tem gente que diz, por que vocês falam da igreja católica? Bom, pelo menos 3 características eu vou te dar, para que ela realmente merece o que está aqui. Primeiro, 3 características, pelo menos isso. Quando você abre a Bíblia em Êxodo capítulo 20, lá está escrito: não terá outros deuses diante de mim. Quem está dizendo ali é Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Não terá outros deuses diante de mim. Deus falou, está dito. Qual é a doutrina fortíssima desta igreja? A Santíssima Trindade. E nessa Santíssima Trindade, eles dizem que existe 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já não está compatível com o que diz lá na Bíblia. Outra característica eu vou te dar. No versículo 4 de Êxodo 20 diz o seguinte: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima no céu, nem embaixo da terra. É Deus que está dizendo. É Deus que está falando. Entende? E o salmista Davi cumprimenta dizendo no Salmo 115, olha só o que diz lá, falando sobre isso aí, né? Sobre a imagem. O que acontece lá? No capítulo 115, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, a partir do versículo 4, lá diz o seguinte, né? Prata e ouro são feitas por mãos de homens, ou seja, todas essas imagens aí é feita por mão de homens. No versículo 5 diz assim, que elas têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, né? No versículo 6, tem ouvidos, mas não ouve, nariz tem, mas não cheiram. Versículo 7, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E olha só o que diz no versículo 8: torna-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Entende? Falando sobre as imagens. Por isso que Deus é maravilhoso, e Deus diz assim, não fará para ti imagem de escultura. Agora a minha pergunta é, qual é a única igreja que lá é cheia de imagem lá dentro? Você mesmo responde para você mesmo. Ou seja, desobedecendo as ordens de Deus. Compreendeu agora o porquê que sempre cai na igreja católica? E que eu não estou falando aqui coisa por coisa. Está escrito aqui. Está escrito também lá na sua Bíblia católica. Entende? E o outro ponto é no versículo 8 de capítulo 20 de Êxodo. Lá Deus diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho neste dia. E aí segue-se o verso. Queridos, é Deus que está dizendo. Agora veja o que essa igreja fez. Ela tirou o sábado de Deus
e colocou o domingo como que se estivesse autoridade para fazer isso. Entende? O que Deus fez está feito. Ninguém tem autoridade para desfazer o que Deus fez. Então, por isso que todas essas características de uma igreja imperfeita cai sim nesta igreja. Igreja Católica Apostólica Romana, cai sim nela. Entende? E há uma junção, eu falei, dragão, primeira besta, que é o catolicismo, e a segunda besta, que é o protestantismo, falso profeta, protestantismo apostatado. São três personagens que está trabalhando para unir o mundo todo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, de acordo com o capítulo 16 de Apocalipse, os versos 13 e 14. Entende? Eu estou falando isso aqui para você ficar esperto, atentos, porque Deus conhece o teu coração. Se você é sincero, você vai examinar e vai sair deste grande ninho, ok? Quando eu falei que Deus diz, não fará para ti imagem de escultura, né? Lá no salmista, o salmista Davi falou no Salmos capítulo 115, no versículo 4 em diante, que tudo aquilo são feitos por mãos de homens, e se torna como eles aqueles que fazem e também aqueles que confiam neles. E também no versículo 3 de Êxodo 20, quando Deus diz assim, não terá outros deuses diante de mim, tem base bíblica também. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele diz assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então não existe 2, 3 deuses ou mais. Tá? E Jesus cumprimenta também, dizendo que isso aí é uma doutrina do Senhor Jesus Cristo, a crença de um único Deus. Em João capítulo 17, o versículo 3, Jesus diz assim, e a vida eterna é essa, é que conheça a ti por um único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Ok? Tem apoio bíblico. É doutrina de Jesus Cristo. Mas ela é a mãe. Ela é a mãe. Entende? Em Apocalipse 17, no versículo 5, diz que essa grande Babilônia é a mãe. E se ela é a mãe, tem as filhas. E as filhas alimentam da comida da mãe. As filhas são aquelas que alimentam da doutrina da mãe. Aquelas outras filhas que têm essa doutrina Santíssima Trindade, que crê numa Trindade, está alimentando da mãe. As filhas que estão por aí espalhadas, que também concorda com a guarda do domingo, assim como a mãe, são as filhas, ok? E todas elas, de acordo com Apocalipse capítulo 16, serão punidas. Portanto, Deus está abrindo os seus olhos agora. Deus está abrindo os seus olhos agora. No capítulo 18, no verso 4, Jesus diz o seguinte: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus pecados e nem participar dos seus flagelos. Eu falei que está chegando a véspera da Semana Santa, como muitos dizem. Olha só o que acontece nesta semana. Na sexta-feira da Semana Santa, aqueles que são bem religiosos sabem disso.
Na sexta-feira ninguém cozinha. Na sexta-feira ninguém vai ao rio para tomar banho. Na sexta-feira ninguém lava roupa. Entende? Eles não lavam roupa. Eles não cortam pé de árvore, ou seja, coisas nenhuma, fica em silêncio. Agora a minha pergunta é: Deus pediu para que fizesse isso? Qual foi o dia que Deus pediu para que fizesse isso? O único dia é o sábado, é o sétimo dia. Veja que o dragão, o diabo, reverteu isso. Uma coisa que é para se lembrar, como Deus disse: lembra-te do dia de sábado para santificar. O inimigo botou na mente das pessoas e disse: olha, de ano em ano vocês lembram disso, e ainda não é o sétimo dia, é o sexto. A Bíblia diz, meus queridos, em Lucas capítulo 23, o versículo 54, que sexta-feira é o dia da preparação para o sábado. Entende? Agora você compreende o título da mensagem: Semana do Calvário e uma falsa adoração? Pois é. Mas aqui eu falo para você de coração mesmo. De coração. Graça ainda existe. E eu faço um apelo a você que nos assiste. E você que é sincero. Você que está a fim de seguir o que está escrito aqui. Porque quem vai salvar é Deus, pelos méritos de Jesus. Não é padre, não é pastor, não é líder religioso, é Deus. Então, portanto, vamos fazer o que Deus pede aqui nas Escrituras. É isso que Deus quer, ok? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ah, eu sei que é assim, eu sei, você está correto, está escrito na Bíblia, mas eu não quero. Bom, problema seu. Uma coisa é certa. Romanos capítulo 14, verso 12, diz que cada um de nós terá que prestar conta a Deus a si próprio. E quando chegar lá? E quando Deus te procurar? O que você tem para oferecer para Ele? Pois é, que Deus abençoe a cada um de nós e que dê sabedoria para você continuar estudando a Bíblia e fazendo aquilo que é do agrado de Deus e também do seu amado Filho Jesus. Amém? Amém.